Olá, olá, olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje para falar sobre empatas. O que é ser empata, né? O que é ser este tipo de pessoa que alguns chamam de esponjinha? Sejam bem-vindos, que hoje a gente vai falar muito sobre isso e vamos entender como cuidar para que este dom, esta personalidade empata não nos influencie negativamente e também para que isso possa ser usado positivamente. Afinal, é um dom e a gente sabendo usar é muito melhor. O que é ser empata? O que é essa condição que muitas vezes é confundida com doença? Então a gente vai conseguir identificar como que é essas características de quem é uma pessoa empata, ou seja, uma pessoa do tipo esponja, né, que é mais popularmente conhecido como esponja, e saber descobrir, discernir se tudo que está sentindo é realmente meu ou é do outro, para não ter uma confusão de sentimentos. E para quem está chegando agora, satisfação em tê-lo aqui. Eu sou Erenice Franco, sou terapeuta, cuido de pessoas e de ambientes. E nesta live eu vou falar justamente em como a gente pode usar também dos ambientes para ajudar a cuidar dessa questão da empatia, tá? Muito bem, deixa eu começar então falando um pouco sobre o que é essa personalidade empata. Ser um empata ou ter esta personalidade, ter este dom de empatia, muita gente não sabe, não identifica, não entende o que é ser isso, tá? Ocorre que muitas pessoas acabam confundindo esses sentimentos, acabam confundindo esta condição, achando que é um problema próprio. Ah, eu sou uma pessoa problemática. Por quê? Porque o empata tem uma condição de que às vezes está tudo bem e às vezes não está. Há uma mudança de humor muito rápida. Às vezes eu tô de boa, eu acordo o dia, eu tô feliz, eu vou trabalhar, péssima. Do nada eu fico ruim. E aí a pessoa já começa, meu Deus, o que tem alguma coisa errada comigo? Eu muitas vezes é confundida com depressão. Eu sou uma pessoa depressiva porque eu estava bem, agora não estou mais bem. Há muita confusão. E eu vou falar para vocês que eu escolhi trazer esse tema aqui, porque eu tenho uma cliente que eu acompanho e ela tem uma condição de empata e a gente descobriu isso no decorrer das sessões. Ela chegou até mim com depressão, com ansiedade, com vícios, porque a pessoa ela fica tão desnorteada, ela não sabe como lidar com isso, que o vício é uma coisa muito comum entre empatas. Acaba procurando esta fuga numa tentativa de se cuidar, de se proteger ou mesmo de fugir dessa condição, por não compreender o que está acontecendo. Então, a pessoa já chegou até mim numa condição assim, bem sem ordem, muito sem ordem. E aí a gente teve que ir trabalhando até descobrir que lá atrás, quando tudo começou, quando ela começou a desencadear a depressão, quando começou a entrar no vício, foi muito pela condição de ser empata, de estar o tempo todo recebendo a energia dos outros, de estar o tempo todo sentindo o que todo mundo está sentindo, achando que era ela. E eu vou contar um pouquinho sobre a minha situação. Eu sou uma empata. E o que acontecia comigo com muita frequência? Eu ia para o supermercado, eu pisava o pé dentro do supermercado, eu começava a bocejar. Pensa no sono que me dava. Eu tinha muito sono. De andar no meio das gôndolas com a mão na boca praticamente, de tanto que eu abria
a boca de tanto sono. E por que isso acontecia? Porque eu sou muito sensível ao coletivo, às informações que estão nos ambientes. E o supermercado é um local de muita movimentação, principalmente supermercado grande. Então você tem muita movimentação de gente, né? Aí você entra lá, você não está fechada, eu não sabia dessa minha condição, né? Eu não estava fechada para isso, não sabia como lidar com isso. Eu entrava no supermercado e pronto. Começava a bocejar, eu começava a sentir dor de cabeça, era um peso nos ombros. E aí o que a cabeça fica, né? Nossa, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada, não pode, deve ser pressão, deve ser, não sei, glicemia, alguma coisa que está alterando no meu corpo. Por quê? Porque eu entrava e sentia isso. Eu saía do supermercado um pouco tempo depois, 1 hora, 2 depois, passava, eu ficava bem. Só que demorou muito tempo para eu perceber que isso acontecia quando eu entrava no supermercado. Ou às vezes quando eu ia num banco, o banco também tem muita movimentação, muita gente, uma loja onde tem muita gente. Aí eu comecei a perceber que isso acontecia com mais frequência nesses lugares, né? Aí eu comecei, mas o que tem comigo? Tem alguma coisa errada? E comecei a pesquisar. Nessa época eu já conheci um pouco de terapia, eu já comecei a ligar as coisas até que eu descobri sobre ser empata. E aí um monte de ficha começou a cair em mim. Falei, não, eu sou realmente empata, eu sou uma pessoa do tipo esponja, eu absorvo as informações que estão nos ambientes, eu sinto as informações das outras pessoas, isso é uma condição que eu tenho. E aí, o que eu vou fazer com isso? Porque você pode ser empata e não fazer nada, você pode ser empata e bloquear essa condição, ou você pode desenvolver. No meu caso, como já estava no mundo terapêutico, já estava trabalhando com pessoas, eu escolhi desenvolver ainda mais essa parte, porque traz muita intuição, deixa a gente mais aberto, a gente tem uma percepção mais aguçada das pessoas, do que ela traz como verdade. Então, para mim, eu decidi desenvolver, fui atrás de cursos, de material, de condições que me dessem, então, essa capacidade de usar isso melhor, né? E também poder ajudar outras pessoas que não sabem que tem essa condição. O que o empata é, né? O empata tem a capacidade de perceber, sentir e ser afetado pelas outras pessoas de maneira involuntária e intuitivamente, tá? A gente realmente é afetado pelo que acontece com o outro. O campo, todos nós somos energia, todos nós vibramos em determinadas frequências e eu recebo essa informação da outra pessoa porque eu estou com o meu campo energético mais aberto, tá? E aí outra pessoa tá emanando, eu vou pegar. Mas não é uma escolha minha, eu quero pegar. Até que a gente não saiba como lidar com essa situação, não é uma escolha. Só depois que a gente aprende. Então a pessoa não sabe como lidar com aquilo e entra nessa bagunça que ela é. E quando que isso, né? O que pode nos interferir nisso, né? O que pode influenciar? Os locais onde tem baixa vibração, eu entro num local, um local que não está energeticamente bom, a gente sente. Como é um supermercado grande, que tem muita movimentação de pessoas, é muito difícil você manter uma vibração elevada. E aí, aquilo fica pressionando, por isso que é tão difícil. No meu caso, é tão difícil ir lá. É como se eu entrasse e vê uma carga assim nos ombros. E aí o local me atinge muito. Já conheço outras pessoas que é muito atingida pelo contato direto, pessoa a pessoa. Ela sente a outra pessoa, ela sente o que a outra pessoa está sentindo, ela sente o medo da pessoa, ela sente a vibração da pessoa, ela sente a angústia da pessoa, só que não sente
sabendo que é da outra, ela sente achando que é dela mesmo. E aí que entra naquela confusão, meu Deus, será que é eu mesmo? Será que eu tô bem? Tem alguma coisa ruim comigo? Entendeu? Então, assim, tem essas duas condições que eu consigo identificar bem, que é ser afetado pelo espaço, pelo local, e aí é importante a gente trabalhar o ambiente com as limpezas energéticas, fazer um equilíbrio lá para ele ficar bacana. E se você é atingido por pessoas, aí a questão é trabalhar o seu campo energético, tem as técnicas para fechar o campo, para se proteger, para não ter essa influência. Porque eu acredito assim, né? Todo mundo já tem os seus problemas, já tem os seus desafios. Aí imagina você ainda ser afetado dos outros. É muito pior, não é mesmo? Deixa eu ver aqui o que a Núbia mandou. A minha amiga perdeu o esposo por Covid e eu fiquei tão presa no sofrimento dela que eu parecia que era eu que perdi o esposo. Acontece mesmo, Núbia. Acontece mesmo. Isso é muito forte o que a gente sente. É como se fosse nosso o problema, sabe? Mas vou ensinar com vocês. Lá no final vou ensinar uma técnica para tirar essa tensão, tá? Vamos primeiro identificar. Vou passar passo a passo aqui pra gente identificar como que isso nos afeta, quais são os sintomas. Depois a gente vai aprender, então, a cuidar dessa condição, tá ok? Galera que tá curtindo, muito obrigado, né? Vou mandar aquele aviãozinho pra todo mundo vir pra cá, tá? E só para falar, né, eu tô trazendo este conteúdo que também faz parte do meu livro. Então, logo, eu vou lançar meu livro, vou contar para vocês tudinho, vocês vão ter acesso a esse material também, tá? O processo de publicar um livro é um pouco demorado, mas ele vai sair, tá bom, gente? Então, como que a gente pode descobrir se somos empatas ou não? Eu vou trazer alguns dos sintomas, coisas que vocês podem estar sentindo, que vocês podem se identificar e ver como isso afeta cada um de nós. Primeira coisa, o corpo reage, que é essa situação que acontecia comigo, eu entrava no supermercado e começava a bocejar. Exatamente, Núbio, muita abrição de boca. Dá um sono, que ele simplesmente vem um sono. Por mais que eu acordei, passei uma noite inteira dormindo, eu ia cedinho no supermercado, chegava lá e dava sono. Mas não é sono, tá? Não é sono. Eu estava descansada. Isso só acontecia quando eu entrava naquele local. Então é só para vocês perceberem que não era meu aquilo. Vocês têm que começar a prestar atenção que, poxa, eu estava bem, eu estava de boa. E aí do nada mudou a minha vibração, eu tava alegre, fiquei triste, eu tava acordada, me deu sono, sabe? Eu tava acordada, não, eu tava bem desperta, aí me deu sono. Isso é uma condição do corpo reagindo. É a primeira coisa, o primeiro sintoma que você começa a perceber que está me atingindo, tá? Você começa a ver essa reação no corpo. Então vai lá, começa a bocejar. Primeira situação. Segunda situação, baixa aquele peso nos ombros. Você fica assim, cansada, tensa, né? Fica realmente pesado aquilo pesa no corpo. E aí você fica, meu Deus, e agora? Né? O que está acontecendo? Da onde que é essa energia? E aí vai ter que começar a perceber. Então, seria interessante vocês se observar por um período. Se isso acontece quando eu vou em tal local, se isso acontece quando eu estou diante de tal pessoa, tá? Porque tem pessoas que a gente vai ficar junto e não vai acontecer nada, porque a pessoa tá fechada, a pessoa tá equilibrada, não vai nos atingir. Agora, tem pessoas que também são as pessoas que a gente chama um pouco de vampiras, tá? E não é uma condição em que ela deseja fazer isso, mas ela precisa de ajuda. E as pessoas empatas são as que dão essa ajuda. É como se assim, a vampira tá lá precisando de ajuda e o empata tá aqui, disponível. Quando elas se encontram, pronto, a pessoa vampira vai sugar. E aí, não é maldade, entendeu? Não é que a pessoa sabe disso, que ela tá fazendo isso, é uma coisa muito inconsciente. É o organismo da pessoa, é a pessoa, ao profundo que vem buscar isso.
pessoa vampira tem algo para aprender, a pessoa empata também tem algo para aprender, tá? Então, quando vocês percebem, né, se percebem assim, quando que isso acontece? É quando eu vou em tal local. Presta atenção, volta nesse local, sentiu a mesma coisa? Então, peraí, já tem uma condição, né? Sentiu peso nos ombros, sentiu, começou a bocejar, sentiu dor de cabeça, é outro sintoma. Pontadas, fisgadas no corpo, principalmente debaixo das costelas. Acontece, uma hora você dá aquela fisgada. Pode ser um ataque psíquico ou também pode ser essa condição de estar sendo drenado pela energia dos outros. Você está sendo atingido inconscientemente pela presença de outro, ou nem sempre precisa estar próximo à pessoa. Quem é mais atingido por pessoas e não por ambientes, a distância acontece também essa condição, tá? Não precisa estar junto, não precisa estar junto. Desculpe. Outra condição, sentir a dor dos outros, né? Como a colega falou, ela sente a dor dos outros. A amiga dela perdeu o esposo e ela sente como se ela estivesse sentindo isso, como se ela que está no luto, tá? Então, essa é uma condição de empata. Por quê? Inconscientemente, ela quer ajudar a amiga, tá? E uma forma de ajudar, ela não sabe como ajudar a amiga. Às vezes é difícil ajudar uma amiga numa situação dessas e às vezes nem temos o que fazer. É necessário que a amiga passe pelo luto também. Mas o nosso inconsciente, o nosso humano quer ajudar. Nós temos essa condição humana de ajudar. E aí, se eu não posso ajudar com coisas, com palavras, nosso instinto vai lá e se abre, pega um pouco daquela energia da pessoa, como se assim, lá dentro cria uma historinha assim, nossa, se eu pegar essa energia dela, eu vou ajudar ela, porque vai diminuir a carga dela. E que na verdade não diminui a carga dela, só aumenta a sua, está duplicando. Então, realmente, os empatas podem sentir a dor do outro, inclusive sentir quando o outro passa por alguma dor física, algum acidente. Sabe aquela... Deve ter ouvido, nossa, eu senti quando o acidente aconteceu, eu sabia que ia acontecer. Sabe, isso é muito comum, de sentir quando a outra pessoa não está bem fisicamente também. Outra condição, sentir maus sentimentos com relação a si mesmo, porque a pessoa não sabe da sua condição de empata, e aí o que acontece? Ela acha que é ela o problema. Ela tá bem, daqui a pouco não tá bem, ela tava feliz, daqui a pouco tá triste, daqui a pouco tava bem, aí daqui a pouco dá dor de cabeça, aí daqui a pouco dá uma dor na barriga, dá todos os tipos de dor, que vem informação de todo lado. E aí ela começa, sou eu o problema, eu que sou problemática. Eu não consigo me manter estável, eu não consigo isso, eu tô nesses altos e baixos, e a pessoa começa ela mesma se punir. Então, é uma condição de que a pessoa mesmo denigre a própria imagem, achando que é ela o problema, tá? Mas assim, não é ela o problema, ela só está sentindo o problema dos outros, tá ok? Alguém tá se identificando? Manda aí pra mim. Dificuldade de se desconectar. O que é isso? A pessoa vê uma situação trágica, vê uma situação que nem essa que a colega falou, de um sofrimento do outro, ou até mesmo assiste um filme onde tem uma cena muito violenta. Tem pessoas que assistem um filme e tá nem aí, vai dormir depois de boa. Mas tem pessoas que não conseguem se desconectar do que ele viu. Ela sofre com aquilo, ela fica dias com aquela imagem na cabeça. Se ela viu uma injustiça na rua, ela vai ficar com aquilo remoendo na cabeça dela por muito tempo. Ela tem dificuldade de se desconectar do que acontece com o outro. Ela fica lá sofrendo pelo que aconteceu com o outro, tá? Então, é mais uma condição. Os empatas sentem a mentira. A gente sabe, né? Agora ninguém vai falar comigo. Mas o fato é que o empata normalmente sabe
quando o outro está mentindo, quando o outro não está sendo 100% honesto, tá? É como se tivesse uma vozinha dentro e falasse assim, sei não. Sabe aquela premonição, aquele pressentimento, tudo. O empata tem essa coisinha assim que fala, não tá legal. Essa pessoa não tá sendo 100% sincera. Você tá rindo, né, Silvane? Mas acontece, tá? Isso é muito real. Só que por isso que eu digo, às vezes é bom a gente aprender a controlar isso pra gente não saber de tudo. Não precisa saber de tudo, não. Então, eu controlo hoje a minha empatia quando eu estou assim fora do meu processo de terapia, fora de atendimento, essas coisas eu controlo para ele não estar ativo. Por quê? Porque eu não quero pegar nada dos outros, nem quero ficar sabendo dos outros, né? Cada um com as suas questões, né? Vamos lá. Os empatas são estoque de lixo. Como assim? Você chega no lugar, já vem alguém te contar a lixaiada dela. É como se você fosse o pote do lixo, tá lá. Você é o lixeiro. E todo mundo vem te contar todos os lixos dela. Você é a pessoa que todo mundo vai chegar e vai contar. Vai contar pra você. Você não pede nada. Você dá oi, a pessoa acontece. Você não sabe o que aconteceu comigo, porque eu fiz isso, porque aquilo, porque aquele outro fizeram isso comigo. A pessoa simplesmente vai descarregando em cima. Por quê? Porque o empata recebe, tá? E a outra pessoa sabe que você é a pessoa que vai receber. A gente sente que a frequência não fecha. É exatamente isso. Eu sou muito desconfiada. É isso. É essa sensação de você estar ali, né, ligado. E aí, será que a pessoa tá falando real? Será que não tá? Rainha das fofocas. Na verdade, ele não é fofoqueiro, tá? O empata. Ele só recebe, ele vai atrair essas rainhas, né? Ele vai atrair essas pessoas. Por quê? Porque a frequência dela tá ali aberta. E as outras pessoas sentem que é uma pessoa que pode vir ali descarregar tudo em cima. Tá? Então, empata, chegou numa festa, chegou onde tem um monte de gente, vem todo mundo e descarrega em cima. Amanda, minha querida, você não quer ser empata. Vou te deixar, vem, fica aqui até o final, que tem as dicas de como cuidar disso, tá? Tô só passando primeiro as características para todo mundo se conhecer, depois a gente vai cuidar disso, né? Outra, falta de foco. É muito difícil manter o foco. Por que é muito difícil manter o foco? Imagina a gente sendo empata, estamos abertos. É como se a gente estivesse completamente aberto. E estando aberto, a gente recebe muita coisa. E se eu estou aqui fazendo algo, o meu pensamento ele é muito rápido. Ele pode rapidamente se desviar e conectar com outras coisas. É muito difícil manter o foco. Perde-se rapidamente porque realmente vai pegando. Por mais que a gente se esforce às vezes de manter o foco, tenho que fazer, tirou a atenção. Eu tô aqui fazendo um negócio, aí já começo a fazer outro. Principalmente para as coisas mais corriqueiras. Sabe o que eu tenho que fazer? Cuidar da casa. É uma obrigação minha. Vou lá cuidar da casa. Eu começo a fazer uma coisa, uma outra. Daqui a pouco eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo e eu não terminei a primeira. Então, essa é uma condição do empate, que ele vai perdendo muito o foco, ele vai querendo fazer, ele quer fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo ele não tem o foco, tá? Deixa eu ver aqui. Dizem que a gente atrai o que a gente é. Isso é verdade? Sim, tá? Só que eu acredito que o empata, ele vai atrair mais que isso, porque ele tá pegando tudo. Tá? Por isso que é importante você saber o que você precisa aprender com essa condição de ser empata. Tá? A gente sempre atrai pessoas por semelhanças, outras pessoas são espelho, e aí você vai trabalhando, né? O que eu preciso aprender com tal pessoa? Se veio uma pessoa descarregar a lixaiada dela em cima da gente, o que a gente pode aprender com o que ela nos contou? Né? O que eu preciso fazer para que isso não aconteça novamente? Então, são condições que a gente vai
se questionando o tempo todo, até que isso vá melhorando, tá? Outra condição, cansada. Pensa numa pessoa cansada o dia inteiro. Principalmente, vai chegando no final da tarde, a pessoa tá esgotada. É como se você vê todo mundo no final da tarde caminhando, fazendo caminhada, fazendo atividade física, você não tem vontade para nada. É muito difícil fazer atividade física, porque a pessoa se sente realmente esgotada. Ela tá cansada. Porque ela fica nessa condição de ajudar os outros, ela vai desprendendo toda a energia dela para os outros. E aí, quando é para cuidar dela mesma, não tem forças, tá? Então, isso acontece muito também. Outras questões, problemas digestivos, problemas nas costas, propensos a vícios. Os empatas têm muita propensão a vícios, principalmente o álcool, drogas, cigarro, tá? Por quê? Porque ela tenta entrar numa fuga, ela não sabe cuidar da sua condição e pode realmente entrar no vício, tá? Como uma tentativa de fugir dessa condição. Ela não sabe com que ela tá lidando, ela não sabe quem ela é, na verdade não se reconhece, uma hora tá assim, uma hora tá assado, uma hora tá de outro jeito, então ela acaba buscando uma fuga, e o vício é uma das condições. Outra coisa que os empatas têm amam mesmo muitos os conhecimentos espirituais e holísticos. São pessoas que normalmente vão estudar essas condições. Por quê? Porque eles sentem que tem algo diferente. Eles não sabem ainda o que é, mas eles sentem que tem algo diferente, então eles vão buscar esses conhecimentos. Eles vão buscar primeiro na medicina, né? Vão buscar um remédio, alguns exames, não vão achar nada porque não tem medicação para isso. Então eles vão buscar na igreja, ou eles vão buscar os conhecimentos holísticos, conhecimentos espirituais, para se entender. E eles normalmente daí começam a se conhecer, porque daí vai ter mais abertura para esse assunto e as pessoas vão se conhecer melhor, e ajuda muito, tá? Então elas vão gostar muito desses assuntos. Outra coisa que eu sinto muito é criatividade. Todo empata é muito criativo. Por quê? Porque ele recebe muita informação, né? Eu tô aqui fazendo uma coisa, daqui a pouco vem uma ideia. Aí vem outra ideia. Por quê? Porque quando a gente tem uma ideia, ela já não é nossa, ela já é lançada para o universo. Eu pensei em criar algo, eu pensei em fazer algo, essa ideia já é lançada para o universo. E aí o que acontece? Os empatas recebem isso. Então, normalmente, pessoas que têm muita criatividade, pessoas que estão lá em cargos de empresas, principalmente essas startups, criando coisas e tudo, são empatas. Porque eles realmente são aflorados por isso. Quando você consegue entender, consegue se controlar nessa condição, o resultado é muito positivo. Por quê? Porque eles têm essa condição de ter muitas ideias. Às vezes é até um pouco difícil, porque como são muitas, perde o foco. Então você tem que saber realmente eu preciso disso, porque a ideia vem como se fosse nossa, né? Não é uma ideia assim como se, vem uma ideia que, nossa, isso é legal pra mim. Opa, mas espera aí, será que é legal mesmo? Você tem que ver, né? Ter discernimento de onde você tá vindo, para onde você quer ir, para você não se perder nesse caminho de muitas ideias e perder o foco, ok? Tá legal? Vai me mandando aí, tem alguma dúvida? Me mandem, por favor. E o que fazer, então, com essa condição de ser empata? Como agir? Como cuidar? Quais são as condições que a gente precisa ter, então, para melhorar essa condição? Porque enquanto ela não é vista, não é cuidada, realmente ela se torna um desafio, né? Que nem eu contei no início, eu tenho uma cliente que eu acompanho, que ela é empata, ela não soube lidar com isso, ela entrou na depressão, ela entrou na ansiedade, ela entrou no vício. Então a vida dela pegou um bolo de neve completo. Por quê? Porque não sabe.
né? Vem aquela coisa, tô de boa, daqui a pouco eu tô ruim, e aí, não sei, será que sou eu mesmo que é a louca? Não, não é, né? Mas a gente tem que ter esse discernimento. Então, a primeira coisa que você vai fazer para começar a cuidar disso, se trabalhar nisso, perceber se você realmente é empata. E aí é realmente observação. Vai em determinado local e percebe se teve alguma alteração. Anota, faz um caderninho lá. Às vezes vai ser muito interessante você fazer esse exercício para você realmente saber como lidar com isso. Então, fui em tal local, não fiquei legal. Anota, ó, tal local, tal dia, não fiquei legal. Vou em outro local, não fiquei legal também. Anota. Encontrei X pessoa, não fiquei legal. Anota. Encontrei Y, Z pessoas, não deu nada, tudo bem. Encontrei novamente aquela pessoa X, fiquei ruim de novo. Opa, peraí. Anota. E aí você vai começando a entender onde é e qual tipo de reações que você tem. Do tipo, sinto dor de cabeça, começo a bocejar, tenho dores nas costas, tô lá eu sem foco, tô lá eu com muita criatividade, eu tô começando a desconfiar de todo mundo, eu não consigo entender se isso é meu, se isso é do outro. Então, primeiro você identifica o que você sente e quando você sente. Percebeu? Realmente tem essa diferença? Tem essa característica, essa personalidade? Ótimo, você é um empata, ok? E aí? Aí entra no processo, então, de entender o que você vai fazer com essa empatia. Como eu disse, no meu caso, eu escolhi intensificar, eu escolhi melhorar ela. Por quê? Porque eu já trabalhava com esse mundo terapêutico. Agora, não, eu não quero ter essa condição. Eu não quero sofrer isso. Porque tem alguns casos da pessoa até mesmo desmaiar, tá? Tem vários níveis de empatia, por isso que é bom você entender. Tem pessoas que em algumas situações até mesmo leva ao desmaio. Por quê? Porque o corpo, ela não sabe, mas o corpo sabe que está sendo atacado por alguma informação e ela fala assim, o corpo fala assim, não vem, desliga. Desliga como fuga para isso, tá? Então, esse também é o sintoma. Então, observou. É bom para você? Vai usar isso de uma maneira para ajudar pessoas, para o teu trabalho, ou não? Você não quer essa condição. Então, esse é o segundo passo, saber o que você vai fazer com isso. Vou intensificar ou vou lidar com isso, apagar? É claro que não dá pra gente apagar com isso, né? Não é uma condição que vai nos deixar como tiramos uma roupa, mas a gente controla, tá? Então, você já sabe suas reações, você já sabe o que você já sabe o que vai fazer com a condição de empatia. E aí, você vai começar a se observar. O processo de sentir isso tudo, às vezes ele cria, como se fossem vozes na cabeça. Você está o tempo todo cheio de informação, sabe? A cabeça enche, parece que está lotado de informações e você não sabe o que fazer. Então, uma coisa que dá para fazer, que ajuda muito, é você ouvir o silêncio. É você determinar 1 hora por dia ou mesmo um período na semana para você se isolar um pouco das pessoas, para você realmente ter um momento só seu, ficar só com você. O empata é uma pessoa que gosta de ficar sozinho, porque quando ele se afasta do mundo, é quando ele consegue ser ele mesmo, é quando ele consegue estar em paz com ele, porque às vezes estar no meio de outras pessoas é muito pesado. Então o empata, ele gosta de estar sozinho e neste momento de estar sozinho, ele consegue se reconhecer melhor. Então, estabelecer um horário, um período da semana para estar sozinho é muito interessante. Porque dela a pessoa vai ter... É como se, diante de todo aquele turbilhão que vem, a pessoa consegue respirar.
É como se naquele tempo sozinha ela fala assim, ó, tô em paz. Adoro ficar sozinha. É isso aí, acontece mesmo. O empata gosta muito disso. E aí é uma questão também de observar, né? De você ter o equilíbrio, porque por mais que ela goste, não é para ficar sempre sozinho. Mas ter este tempo sozinho é interessante pro empata, para ele ter este momento de paz, tá? Então essa é uma condição. Estabelecer limites. Se você sabe, né? Você fez as suas anotações, você sabe que a pessoa X é uma pessoa que te faz mal, por que é que tu continua encontrando com aquela pessoa? Tá? Então, se é uma pessoa que você não necessite de estar junto, você vai se afastar, tá? Uma questão de escolha. Se divide a moradia. Como ficar sozinho nesta pandemia? Vamos lá. Como ficar sozinho na pandemia? Às vezes você pode simplesmente fechar a porta do quarto, pôr um fone de ouvido e, sabe, ficar na sua paz. Você consegue estabelecer, né? Põe uma plaquinha lá e fala assim, ó, não me perturbe. Não quero, tá? Isso te ajuda a estabelecer esse limite de você realmente tirar um momento para você, né? De pegar, vou dar uma caminhada com muito esforço, você vai lá, você pega e vai dar uma caminhada sozinho, tá? Então, começa a dizer não. Aprender a dizer não é uma condição que o empata realmente tem que saber. Ele tem que saber que ele não é o salvador no mundo. Porque às vezes o empata se sente salvador no mundo. Ele sente a necessidade, eu preciso, a pessoa não tá bem. Ela fala assim, eu preciso ajudar a pessoa. Ela não entende que quem não está bem, às vezes precisa passar por aquele momento de não estar bem, porque é um processo dela, e o empata não, ele vai lá ajudar. Ele tá sempre ajudando o mundo. Ele ajuda, aquela loucura. E aí vai ajudando todo mundo. O que não é legal, porque enquanto ele tá ajudando todo mundo, tá esquecendo dele mesmo. Então você tem que estabelecer esse limite. E né, como se você já empata agora, está descobrindo isso, tem muita gente que vai, preciso de ajuda. Então, não posso. Nesse momento eu não posso. Você tem que começar a dizer não. E isso é para a família, isso é no emprego, isso é para as pessoas aqui, ali e lá. Tem que começar. Por quê? Porque senão você fica louca. Você faz tudo pro outro e nada para mim. Tá? Então, às vezes, é muito importante você aprender a dizer não, tirar esse tempo só para você conseguir organizar os pensamentos. A prática de exercícios físicos e meditação é importantíssimo, tá? O exercício físico ajuda a soltar essa adrenalina que vem com todas essas informações. Então, às vezes, fazer um exercício, não uma caminhada, mas às vezes uma corrida, que é mais impacto, você sua mais, você põe a adrenalina para fora, é como se você libertasse tudo isso também. E, do outro lado, a meditação te põe mais em contato com você mesmo. Então, o exercício te põe para liberar o que é do outro e a meditação põe você de volta com o que é seu, com o que é a tua verdade. A meditação, você vai lá, você pode escolher, tem várias meditações no YouTube em que você mesmo pode ser conduzida, tá? A meditação não é ficar horas lá, não é. A meditação é você respirar, sentir o teu corpo, tá? Sentir tua respiração, sentir quem é você, sabe? Muita gente tem medo de começar a meditação porque acha que é uma coisa demorada, porque acha que tem que fazer X, Y, Z. Não, você tem que começar devagar, você tem que saber até onde você vai. Tem lá uma meditação de 30 minutos, você consegue ficar só 5, fica só 5, porque senão você começa a estressar. Então, é só isso, tá? Vai lá pro exercício físico para pôr para fora e aí vem para a meditação para se conectar com você mesmo. Parei com essa história, me afastei de muitas pessoas e me sinto bem assim. Yoga me ajuda muito. Exatamente, o yoga é algo que te conecta muito com você mesmo, né? E se afastar das pessoas é necessário para quem é empata, é uma condição que precisa, tá? Outras condições.
descobrir que você não é responsável pelo mundo, né? Você realmente tem a necessidade de ajudar as pessoas. O empata realmente tem a necessidade de ajudar. Mas você tem que descobrir que você não é responsável pelo mundo. Você não é responsável por ninguém, a não ser teus filhos, né? O marido lá, você mesma. Né? Você tem as suas responsabilidades profissionais, que é uma coisa. Agora, você não é a salvadora do mundo. Você não tem que sair largando tudo para ir fazer alguma coisa por outra pessoa. A doeu Silvana? Mas é uma real, né? É muito real isso. A gente tem que descobrir isso. E saber que se tem alguma pessoa que está passando por uma situação delicada, é assim, eu acredito que o universo vem dar um chacoalhão, né? Quando a gente passa por uma situação delicada, qualquer situação que ela seja, é o universo falando assim, ó, acorda. Aí a pessoa leva um chacoalhão, ela tava precisando daquele chacoalhão, e aí vem todo mundo ajudar ela. Ah, tadinha, papá. O chacoalhão não adiantou de nada, porque ela vai passar por um processo como coitada, como isso, como aquilo, e não vai ter uma evolução. Aí logo depois ela vai repetir o mesmo processo, ela vai levar um outro chacoalhão, vai todo mundo ajudar, e ela não aprende, e aí entra de novo, e entra naquele ciclo. Tá? Agora, levei o chacoalhão, aprendi com ele, nunca mais repete. Eu vou levar outros, mas aquele mesmo não. Tá? Então, todas as pessoas que passam por uma situação desafiadora, é como se, eu acredito assim, que vem Deus, ou vem o universo, vem qualquer coisa que você acredite. Né? Não preciso, não quero rotular nada, porque eu acredito que existe algo maior, mas enfim, cada um dentro da sua crença. Mas vem esse chacoalhão. E se a pessoa entende, compreende, assimila, ela vai passar pelo processo dela, pode ser que ela sofra, mas ela vai aprender. Então, às vezes, é necessário e importante que para outra pessoa, em vez de ajudar ela, nós ajudamos mais não ajudando. Tá? Às vezes, a melhor forma de ajudar uma pessoa é não ajudar. Ok? Entendidos até aqui? Vamos lá. Outra coisa. Ser responsável pelas próprias decisões. Então, primeiro, você não é responsável pelo que é do outro. Mas, por outro lado, você tem que ser muito responsável pelo que você quer. Por quê? Eu vou criar uma meta. Eu quero tal coisa. No processo de fazer tal coisa, eu posso me perder muitas vezes no caminho. Agora, eu tenho que saber exatamente o que eu queria para mim sempre voltar. Para mim não me perder nesse caminho, para mim voltar e falar, não, eu assumi que eu vou fazer tal coisa, então eu volto lá e faço. Então, saber o que você quer, estabelecer as suas metas, vai te ajudar a, quando dá aquela escorregada, dá aquela desviada, você sabe para onde voltar e dali para frente seguir, tá? Então, é muito interessante você estabelecer um controle, uma responsabilidade mesmo pelo que você decidiu fazer. Tá? Eu dou esse exemplo muito desse processo que eu tenho passado nesse último ano, que é de escrever um livro, né? Começou com uma brincadeira. Gente, eu parei muitas vezes de fazer esse livro. Por quê? Porque eu sou empata. Por mais que aprendi a controlar lá fora, mas eu percebia que eu me desviava. Eu falei, não, peraí, eu tenho um compromisso comigo. Eu sei quantas páginas eu quero escrever. E aí eu estabeleci esse compromisso comigo, eu estabeleci esse compromisso com meu esposo, que eu falei para ele, olha, eu preciso escrever tanto, você me ajuda. Me cobre disso, se eu desviar, você me volta. Por quê? Porque eu sei o que eu preciso fazer, só que eu às vezes desvio. Então, eu estabeleci essa responsabilidade comigo e eu consegui.
Talvez em outro momento, antigamente, sem conhecer conhecer essa minha condição, eu teria desistido, tá? Então, coloque esses desafios para você, realmente assuma essa responsabilidade de fazer. Acho difícil manter o foco, me perco facilmente. Márcia, provavelmente você é uma empata também, tá? Então, vão se conhecendo, vão criando isso. E outra, gente, não é uma chavinha que a gente vai virar. É realmente um processo. Eu passo assim, eu tô acho que uns 3 anos que eu me reconheci assim, e é um processo muito profundo de autoconhecimento. De eu saber, eu ter me programado, isso por conta dos meus conhecimentos terapêuticos, então eu ter me programado para quando eu estou, por exemplo, eu vou sair tomar um café com as amigas, a gente sai tomar um vinho, então eu sei que naquele momento eu vou totalmente fechada, eu não vou para sentir ninguém, eu não quero, por quê? Porque lá eu só quero curtir. Então, eu me programei para quê? Para que eu tenha isso somente no momento em que eu estou atendendo. Por quê? Porque me ajuda a ver a pessoa melhor, me ajuda a conduzir a pessoa melhor. Muitas pessoas têm vergonha de falar o que estão sentindo, têm medo. E, na verdade, a gente precisa ir descobrir a verdade para poder ajudar melhor. Então, eu trabalho dessa forma, o que é muito interessante. E agora, eu vou passar então 2 técnicas que vocês vão começar a fazer para controlar e para se liberar dessa condição. São técnicas bem simples que você pode usar o tempo todo, só que são técnicas assim tão simples que as pessoas falam assim: não vou fazer não. As pessoas gostam de uma coisa difícil, né? O empata, ele gosta de uma coisa difícil. Gosta para sofrer, né? Então, são técnicas tão fáceis que as pessoas falam: não, nem vou fazer, não vou nem testar. Só que eu vou falar para vocês que realmente funciona e quem faz me retorna. Erenice, funciona. Erenice está me ajudando muito. Então, vocês vão pegar essas condições que eu já passei para vocês, vocês vão se identificar, vocês vão ver o que está sentindo, façam esse processo, tenha o tempo para vocês, vai lá praticar o exercício físico, aprende a dizer não, estabelece limites, trabalha com as responsabilidades, descobre que o mundo não é responsabilidade sua e coloque em prática essas 2 técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui. Sem complicar, não é algo difícil, é algo totalmente fácil de fazer, você pode fazer o tempo todo, em qualquer lugar. Alguém que já me viu no mercado provavelmente já me viu fazendo, porque eu faço mesmo. Primeira coisa, eu vou para um local que eu sei que é pesado. Tô indo para um local que eu sei que lá tem muita movimentação, eu sei que quando eu vou lá eu fico ruim, então eu vou fechar o meu campo energético para ir. É uma forma de preparar para o que vem depois. Esse fechar o campo energético é muito simples. Mão direita, tá? Você faz esse movimento como se fosse uma pinça. E o que você vai fazer? Vou me afastar aqui um pouco. Você vai pegar a mão direita e vai colocar embaixo da sua região genital, tá? Baixo do seu quadril, bem no centro do seu corpo. Você vai lá, todo mundo fazendo aí agora, põe o celular no canto e faz. Vamos treinar aqui para você não esquecer, dizer amanhã que não sabe. Bem simples, mão direita, com uma pinça, você faz esse movimento com o dedo, ó. Vai lá embaixo, põe a mão ali debaixo da sua região genital e fecha os olhos, tá? Você fecha os olhos e aí você vai imaginar que na sua frente tem um zíper gigante. E você simplesmente imagina que você vai fechar esse zíper. Você vai pegar a sua mão que está lá embaixo e vai subir esta mão, passando bem na frente do seu corpo, fechando ele aqui, ó, no topo da sua cabeça. Simples assim. Vamos lá? Faz de novo aí comigo. Pega a mão, põe lá debaixo. Imagina que tem um zíper na sua frente e que quando você faz um movimento, o zíper fecha. Esse movimento, que parece que não faz nada,
ele muda totalmente o seu campo energético, no sentido de se fechar. O que é seu, o que é do outro é do outro. Então, eu faço isso toda vez. Eu vou no supermercado, eu estaciono o carro, na hora que eu desço do carro, fechei, pronto. Não acontece mais nada, tá? Não acontece mais nada. Eu, Renan Rafael, eu faço isso diariamente, principalmente quando vou aos lugares públicos, que aprendi no Theta Healing. Exatamente, eu também aprendi no Theta Healing. Eu sou terapeuta Theta Healing e essa foi uma das coisas maravilhosas que eu aprendi lá. E super funciona. Então, aprendeu? Todo mundo aprendeu? Anotou? Fez aí, para não esquecer? Tem que fazer o movimento mesmo, para fixar, tá? Faz lá. Aí acontece assim, vai lá, às vezes você vai ficar mais de 1 hora no local, tá? Isso aqui não é uma coisa que fechou para sempre. Pode ser que lá no meio do supermercado você comece, eu tô lá quase 1 hora lá fazendo as compras tal. E aí você começa a sentir que, começou, você já tá pesando, fecha de novo, tá? Então assim, é uma coisa que ele não vai fechar para sempre, também não precisa abrir, tá? Não vai fazer mal nenhum para você. Por quê? Porque é uma coisa temporária, é uma coisa assim, eu não preciso sentir o que o outro tem, definitivamente não quero, né? Não quero ir no mercado, a pessoa às vezes está doente, a pessoa pode até às vezes ter brigado com o marido lá, tá querendo matar o marido e você vai sentir isso. Não, Deus me livre, problema dela, eu não quero essa energia para mim. Então, fechou, pronto, ok? Anotada essa primeira dica, vamos para a segunda dica. Tá acabando o tempo, vamos lá, rapidinho. Essa dica é para quando você sente que já está sentindo o peso do outro. Né? Você foi no supermercado, você esqueceu de fechar o teu campo antes de entrar. Aí o que você vai fazer? Você vai mentalizar ou falar a seguinte frase. Aí quem quiser anota. Devolvo ao remetente com partículas de consciência e amor anexadas. Ok? Vamos anotar? Devolvo ao remetente com partículas de consciência e amor anexadas. Ou seja, tá comigo, mas não é meu? Eu devolvo com muito amor para a pessoa, com partículas de consciência, para que ela possa ter o discernimento sobre isso, tá? Não é uma condição minha, é uma condição dela. Então, com gratidão, devolvo com luz para ela e tá tudo bem. Entenderam? Então, devolvo ao remetente com partículas de consciência e amor anexada. Tapar o umbigo funciona? Funciona também, noob, tá? Você lembrar de manhã, fechar, colocar lá o esparadrapo, colocar às vezes até tem uma pedrinha de turmalina negra, uma conta de turmalina negra, para quem coloca no umbigo, coloca o esparadrapo, também é muito legal, vai te ajudar. Só que às vezes a gente esquece disso, então eu acho mais prático fechar o campo aqui e usar esta frase. Devolvo ao remetente com partículas de amor, de consciência e amor anexadas, para que ele leve o que é dele e eu fique em paz comigo. Ok? Encerrei assim no tempo limite, conteúdo maravilhoso, né, gente? Olha aqui, tô muito feliz, anotem esse nominho, porque já esse livro vai estar com vocês, ó. Tem muita coisa aqui, gente, tem muita coisa para vocês aprender. Quem quiser já garantir uma cópia antes, já pode me chamar. Falo tudo sobre casos, como se reconhecer a partir de suas casas, dos seus ambientes. E esses assuntos também trabalham a questão de saúde, né? A relação da saúde com a casa. Tem muita coisa aqui para todo mundo aprender. Gratidão imensa por vocês estarem aqui, por estarem me seguindo. Me segue aqui, me segue lá no YouTube também, tem um conteúdo lá. E se eu tiver qualquer dúvida, me manda para eu trazer mais lives aqui para vocês.